E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, dia 30 de novembro de 2025. Finalmente, terminando esse mês de novembro, que foi um mês complicado para a gente, né? Um mês difícil, mas que seja um bom sinal. Dezembro está aí, tem Copa do Brasil, tem término do Campeonato Brasileiro e a vitória contra o Internacional traz um alívio, uma tranquilidade para que o Vasco continue trabalhando, continue buscando o seu melhor, né? E extraia, assim, o que pode extrair para essa reta final de ano, que tem, sim, a grande possibilidade do Vasco sagrar campeão da Copa do Brasil. Mas, antes de tudo, a gente vai falar dos efeitos, né? Dessa goleada do Vasco em cima do Inter na sexta-feira, e o que trouxe no futebol brasileiro, especialmente em terras gaúchas. Quero aqui pedir para vocês aquele like, aquela curtida. Muito obrigado a todo mundo que chega aqui no Ouvido ao Vasco. Deixa nos comentários o que você acha e também, se for possível, pedir para se inscrever no canal e, claro, pode fazer a sua contribuição via LivePix, cadê no QR Code, mira a câmera do seu celular e chega aqui e faz a sua doação. Muito obrigado a todo mundo que colabora. Olha, a vitória do Vasco contra o Internacional, 5-1, trouxe efeitos complicados para a família Dias. Ramon e Emiliano Dias, que já não gozavam de um prestígio tão grande assim nos Pampas gaúchos, foram demitidos no sábado. Ontem o Internacional informou de forma pública, vamos dizer assim, a saída da família Dias do cargo dos treinadores e assistentes técnicos, toda a comissão técnica dos dois lá do Internacional. O Inter recorre ao desespero e o lado emocional da coisa ao trazer de volta Abelão, o Abel Braga, para comandar o time nessas duas últimas partidas. Abel Braga, que foi multicampeão no Internacional, porém, as passagens recentes do Abel em 2020 e 2023 como diretor técnico no Vasco sempre me causam uma certa, vou dizer assim, um estranhamento sobre, de vez em quando aparece na internet, na mídia, uma idolatria em relação ao Vasco do Abel. E eu sei que ele foi campeão carioca em 77 como jogador. Eu sei da importância dele nos outros clubes, no futebol brasileiro em geral, mas, sinceramente, 2020 e 2023 me deixaram um amargo tão grande a passagem do Abel, uma desconexão com a realidade, com um torcedor vascaíno, que, assim, lá no Sul e no Fluminense, por exemplo, o Abel dá certo, né? E tem uma conexão de ter entregue títulos importantes. Agora vamos ver. Estou falando, destacando o Inter, porque essa busca para sair do Z4, o Inter entrou com a nossa vitória em cima deles. Ontem teve jogo do Vitória com o Mirassol, nosso próximo adversário, a gente vai falar desse jogo. O Vitória vence por 2-0, então coloca o Internacional na zona de rebaixamento, meio no desespero, né? O Vasco está na 10ª posição com 45 pontos, chances remotíssimas de rebaixamento, mas é óbvio que a gente também pode sim mirar o Z4, o Z8, né? Por que o Z8? Porque o São Paulo que também está caindo aos pedaços, né? Perdeu do Fluminense de 6-0 no Maracanã, é o atual integrante desse Z8 e ele tem 48 pontos, isso é, a 3 pontos acima do Vasco. Um detalhe importante: além de serem apenas 3 pontos, uma vitória, o Vasco tem o mesmo número de vitórias que o São Paulo e o Vasco tem um saldo de gol melhor que o São Paulo. Deixa eu dizer mais uma coisinha aqui. O Grêmio, que é o 9º colocado, isso é, que está entre São Paulo e Vasco, tem 46 pontos, 1 ponto a mais do que a gente, e uma vitória a menos, 12. Além de um saldo de gol também pior que o Vasco. Eu sei que o Vasco já aprontou muito com a gente.
Esse elenco do Vasco já demonstrou, dentro dos jogos e nas competições, que ele é de altos e baixos. Ele não tem uma estabilidade. E essa estabilidade não vem e é demonstrada nos números, tá? Não tem como correr, fugir dos números. Porém, faltando 2 jogos, sendo um dos jogos em casa contra o Mirassol, que bem ou mal já está definida a vida dele. Eu, sinceramente, pergunto para você, não dá um pouco para a gente sonhar enquanto há pontos a serem obtidos e possibilidades matemáticas com esse Z8? Será que é tão absurdo o vascaíno querer uma pontuação melhor nesse Brasileirão? Eu jogo para vocês, amigos e amigas, porque assim, esse Vasco da Gama tem que dar uma resposta ao torcedor. A vitória de ontem não, de sexta, contra o Internacional, é muito importante. Dá um alívio, uma sensação de paz, por mais que muita gente ainda fale que tem chance de rebaixamento, ok, a galera é traumatizada com razão por esse Vasco. Mas, sinceramente, eu quero olhar para cima. Eu ainda quero olhar para cima da tabela. E vendo o São Paulo destroçado, que joga o jogo com o Fluminense, sem 16 jogadores do plantel, toma de 6, que tem mudança na gerência do futebol toda, mandado embora uns 3 bonecos lá. Um São Paulo que não tem o Morumbi. Um São Paulo que pega Internacional na Vila Belmiro, e esse Internacional desesperado na zona de rebaixamento, e o Vitória da Bahia na reta final no Barradão. Em vez de eu ficar preocupado com a possibilidade do Vitória, do Internacional encostarem no Vasco, não é justo o Vasco, que vai pegar um Mirassol, repito, um bom time, mas que ontem a informação é Reinaldo, principal nome, o lateral do Mirassol, sai machucado, a gente não sabe a extensão da gravidade da lesão, se é apenas um choque, se foi algo para preservar, mas ele sai machucado, ele sai do jogo com vitória no Barradão. Será que a gente não pode sonhar com uma vitória em cima desse Mirassol? Será que a gente não pode pensar no próximo domingo num Atlético Mineiro também desmotivado, cheio de críticas, de um torcedor completamente afastado do elenco e da direção? Será que a gente não pode sonhar com 2 vitórias nesse Campeonato Brasileiro? Será que é tão bizarro? Sendo que um desses jogos é em São Januário, com quase ingressos esgotados. Eu fiquei pensando nisso, assim. É óbvio que todo o olhar, toda a sensação é de que é um Vasco que vai do céu ao inferno. E eu entendo perfeitamente a desconfiança do torcedor. Agora, chegando aos tais famigerados 45 pontos, na 10ª posição, com o mesmo número de vitórias desse São Paulo, com o melhor saldo de gol, com mais vitórias e saldo de gol que o Grêmio, que tem 1 ponto acima da gente. Será que não dá para sonhar por algo a mais? Ah, Danilo, eu quero pensar na Copa do Brasil. Eu tenho total consciência disso. O Vasco tem que estar pronto, o Vasco tem que estar no seu prime, no seu melhor, contra o Fluminense no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Agora, na minha opinião, o Vasco só vai obter essa excelência, essa estabilidade, essa qualidade, passar essa confiança ao torcedor, se ele demonstrar nos jogos, não no imaginário. E os jogos estão aí para ser jogados. E mais importante, estão aí para ser vencidos. Então fica aqui o meu, não sei apelo, mas a minha reflexão desse domingo de manhã. Pô, Mirassol e Atlético Mineiro. Faltam 6 pontos para serem conquistados e jogados nesse Brasileirão. O Vasco está a 3 pontos de um São Paulo despedaçado, que atua, que está na 8ª posição. Por que eu tenho que ficar pensando no rebaixamento, que aí tem a chance matemática de 0,09%? Por que eu não posso pensar nesse Z8? É tão absurdo no Z8, no G8. É tão absurdo isso. Sei lá, fica esse questionamento. Destacando que esse jogo do Mirassol já tem arbitragem definida. Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, vai ser o árbitro, com Guilherme Dias Camilo e Leone Carvalho Rocha
como árbitro dos assistentes, bandeirinhas, né? E o VAR, Rafael Trace, de Santa Catarina. Esse cara do VAR sempre me preocupa. Esse Rafael Trace me deixa com o pezinho atrás. E a gente vai destacar também, né? É um Vasco que derruba técnicos. Eu não sei se isso é um sinal de que perder para o Vasco, mesmo em casa, fora de casa para os visitantes, na nossa casa, é um absurdo. Mas o Vasco já derrubou 4 técnicos. Vamos lembrar? Kleber Xavier, do Santos, depois do 6-0. O Fernando Seabra, do Bragantino, depois do 3-0, os 2 jogos em São Paulo. Zubeldia, também em São Paulo, o técnico atual do Fluminense, perdeu do Vasco, né, de 3-1. E agora Ramon Dias, a família Dias, o troco, né, dado a Ramon Dias nessa sexta-feira, o 5-1 em cima do Inter. Ai, 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 vamos torcer, vamos ter pensamento positivo. Eu acho que, ao invés de focar apenas no negativo, a gente tem que tirar alguma coisa positiva desse momento. E o Vasco está, sim, ainda com jogos a disputar e vencer nesse campeonato, podendo, quem sabe, abocanhar esse G8. É possível. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral, tamo junto. Esse é o Marco 10. Deixa seu like, sua curtida e se inscreve aqui no canal, ou pode virar membro, ou deixar sua doação no LivePix. A casa é sua. Obrigado pela moral, bom domingo, tamo junto. Valeu.